O advogado de Demóstenes Torres pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal a anulação das provas que são as conversas entre o senador e o empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Ele alega que o Ministério Público e Justiça Federal deveriam ter pedido autorização ao STF por causa do foro privilegiado. A Polícia Federal fez o trabalho dela e grampeou as ligações do senador com o bicheiro. Agora cabe ao Judiciário julgar. Nós estamos recebendo, nesta noite de quarta-feira, aqui no estúdio do seu jornal, o Paulo Vanucchi, que é o nosso comentarista de política nacional. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ribeiro. Esse é um assunto que tem palpitado os comentários, enfim, de todos nós, né, Paulo? Qual é o clima político nesse caso? Os bastidores. Ribeiro, é um clima de alta eletricidade. Então foi aprovado ontem um acordo de lideranças, presidente do Senado e da Câmara dos Deputados, haverá uma CPI mista do Senado e da Câmara. E, estranhamente, a maioria dos jornais hoje está se opondo a essa CPI, quando os jornais, nos últimos anos, pediam CPI para tudo. Por que isso? É um tratamento desigual da imprensa para a mesma matéria. O que aconteceu em Brasília agora é o desmascaramento do senador Demóstenes, que já foi expulso do seu partido, o DEM, condenando o DEM à extinção. O DEM é um partido que já sabia que teria dificuldade de sobreviver depois de 2012, e esse episódio coloca uma pá de cal. Provavelmente no ano que vem ele vai se fundir com o PSDB para desgosto lá de figuras históricas do PSDB, como Mário Covas e Franco Montoro, que não gostariam de ver o antigo PFL agora dentro do PSDB. O episódio é muito grave porque é um grande sistema criminoso que envolvia um senador da República. Ainda não aparece com forças, mas existe uma relação pessoal estreita, muito íntima, muito forte, entre Demóstenes e o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e o envolvimento da revista Veja, que ultrapassou qualquer sentido de jornalismo e fez aquilo que na Inglaterra levou o bilionário Murdoch a fechar um dos seus jornais e o governo inglês a mudar as regras. Ou seja, a imprensa tem de denunciar, ser livre, independente, ela não pode, como no caso do Veja, ter 200 ligações telefônicas com o chefe da quadrilha, o Carlos Cachoeira. A Folha de São Paulo de hoje mostra, inclusive, Lula como uma pessoa ativa na decisão de apoiar a CPI, o PT defendendo a CPI e mostrando que se houver alguém envolvido, doa a quem doer, o Brasil precisa de ter nesse momento a ideia de pingos nos is. Então, a minha avaliação é de que a cassação é inevitável e que essa CPI deverá ter uma duração de 2, 3 meses, vinculando-se ao episódio do chamado mensalão. Porque uma parte desse sistema que agora aparece, ele estava lá na origem das denúncias contra o governo Lula. E o Supremo não pode fazer como hoje o ministro Gilmar Mendes, que tem essa vinculação. Estranhamente foi a imprensa dizer que é preciso julgar o mensalão já. É preciso fazer uma revisão e o mensalão tem de ser julgado sim, com punição para quem tiver de ser punido, mas evidentemente a pressa agora é toda da oposição. Sabe dos prejuízos eleitorais que haverá nisso e quer resolver o problema logo. O governo Dilma terá de ter um papel institucional, calmo, e fazer as investigações em que certamente haverá a necessidade de convocar, inclusive, o diretor da Veja, responsável por essas 200 ligações, para vir à CPI explicar por que ele tinha tanto contato assim com o Carlinhos Cachoeira. As coisas que estavam escondidas estão aparecendo. Muito obrigado, Paulo. Boa noite para você. Até a próxima quarta-feira.